Fala, investidores! Hoje a gente vai aprofundar a nossa análise sobre a oferta da Camil, do CRA da Camil, e agora a gente vai entrar em alguns detalhes, vamos analisar principalmente a visão geral da companhia, características específicas dessa oferta, as taxas dessa emissão, as garantias que essa emissão tem, e vamos analisar a situação financeira da empresa rapidinho, beleza? Bom, vamos lá. A Camil, ela atua na originação, no processamento e na embalagem, na distribuição, no marketing de bens de consumo do segmento de alimentos. E por isso acaba não se expondo tanto aos riscos de produção. A sua operação ela é dividida em produtos de alto giro no Brasil, arroz, feijão, açúcar, que a gente comentou, representando aí quase 50% da receita no ano passado, e produtos de alto valor, pescados enlatados, café, massa, biscoito, que representou 22% da receita no ano anterior, e também tem a sua operação internacional, que aí tem resultados na sua operação no Uruguai, no Chile, no Peru, no Equador, e isso tudo representou 29% da receita líquida no último ano. Só para você entender de onde vem a grana da Camil. A empresa é extremamente competitiva no mercado, no segmento de embalagem e na distribuição de alimentos. Ela é líder no segmento de distribuição de arroz, líder no segmento de açúcar empacotado, além de ser a segunda maior distribuidora de feijão e de pescados. Além disso, com a entrada de novas categorias, a partir de 2021, a empresa também passou a ter relevante participação em massas e café. Então, ela tem uma certa concentração na categoria de arroz, isso representa dos produtos, 55% vem do arroz, ainda que ela tenha uma boa diversificação de portfólio, que isso proporciona uma certa variedade aí das suas fontes de receita. O crescimento de receita, que vem apresentando nos últimos anos, é marcado exatamente por essas várias aquisições, diversificação de portfólio que ela vem fazendo nos últimos anos e entrando em novos segmentos. O ponto positivo disso tudo, claro, é a tendência de ganho de escala e de diversificação da empresa, diminui o risco, de alguma maneira. Mas é importante ficar atento, porque essa estratégia de crescimento tem alguns riscos, de execução e de integração de processos que, se não forem adequadamente feitos, geridos, podem impactar negativamente o perfil de crédito da empresa como um todo. Vamos falar sobre a oferta, sobre o objetivo dessa oferta, é captar R$1 bilhão, podendo atingir até 1,25 bilhão se tiver um lote adicional. Os recursos obtidos eles vão ser destinados integral e exclusivamente na aquisição de produtos agropecuários. Esse investimento ele é voltado para investidores qualificados. O coordenador líder é o Itaú. A emissão é realizada pela Eco Securitizadora, que ela vai estruturar a distribuição desses certificados no mercado financeiro. Ela vai ter 4 séries com vencimentos em 5, 7 e 10 anos. A primeira série ela vai ser pós-fixada, a segunda é pré-fixada e as duas últimas vão ser atreladas à inflação. Primeira série, vencimento em 5 anos, remuneração teto indicativa de 105% do CDI. Segunda série, com vencimento em 7 anos, tem a sua remuneração na taxa teto, no maior valor entre o DI de janeiro de 31 mais 0,8 ou 14,55%, e a terceira série, com vencimento também em 7 anos, aí ela vai ter a sua remuneração fixada entre o maior valor NTNB de 2032 mais 0,8 ou IPCA mais 8,6%. Quarta série, final, com vencimento aí um pouquinho mais alongado, de 10 anos, ela vai ter a remuneração fixada entre NTNB de 2033 mais 0,95% ou IPCA mais 8,7%, o que for maior entre os dois. Todas as séries têm juros, pagamento de juros semestral. A primeira série pós-fixada, ela vai ter amortização só no vencimento e as outras 3 elas têm amortizações anuais. Então vamos falar de garantia sobre essa oferta? Só lembrando, uma garantia oferecida em título de crédito privado como esse é uma segurança que a empresa, a ofertante, oferece para você como investidor. Os títulos de crédito oferecidos nessa emissão não têm garantia, só tem covenants financeiros que são 2. A dívida líquida sobre EBITDA tem que ser menor ou igual a 3,5 vezes da quitação, da cota, do empréstimo aí, do CRA, e a dívida líquida sobre EBITDA deve ser menor ou igual a 4 vezes no exercício social encerrado após a quitação integral dos CRAs. Bora dar uma olhada na saúde financeira da empresa então, ver se essas métricas aí estão perto de serem ultrapassadas ou não. A Camil apresentou um desempenho mais fraco no acumulado dos 12 meses aí, encerrados agora em agosto de 2025, refletindo um ambiente setorial mais competitivo, a normalização dos preços de alimentos básicos, depois de um ciclo de forte valorização entre 2022 e 2023. A margem EBITDA da empresa recuou 1,6 pontos percentuais. Então ela desceu
e chegou aí a 7,2%. O lucro líquido consolidado foi de 164 milhões de reais, uma margem líquida de 1,4%. É uma margem apertada. Toda essa queda de rentabilidade líquida reflete exatamente essa combinação aí de margens operacionais bastante comprimidas, um aumento de despesa financeira por conta desse aumento de alavancagem, né, de endividamento da empresa, um ambiente de juros alto, né, os juros estão altos no país, e tudo isso limitou a capacidade de desalavancagem líquida da empresa. Só para a gente ter essa noção, a alavancagem patrimonial, né, que é a relação dívida líquida sobre EBITDA, ela também aumentou. Então ela passou de 3,3 vezes em 2023 para 4,4 agora no segundo trimestre de 2025. Então, depois dessa elevação gradual dos exercícios, né, nos últimos exercícios ela deu esse salto um pouco mais significativo nesse último ano. Então, o avanço desse indicador reflete a queda do EBITDA consolidado e o crescimento do endividamento líquido da empresa em um contexto aí, né, de novo, de juros elevados e essa necessidade que a empresa tem de recomposição do seu capital de giro. A liquidez corrente, que é um outro indicador importante, ela também teve um recuo. Então, essa redução indica uma menor folga aí de curto prazo entre ativos e passivos circulantes, associado a maior consumo de capital de giro e a concentração de vencimentos financeiros já no curto prazo. É importante ficar ligado nisso. Falando disso, né, o cronograma de amortização da empresa apresenta uma concentração forte nesse curto prazo, configura um perfil de dívida de duração reduzida, né, dependente da geração operacional. A empresa encerrou o período com um caixa líquido de quase 2 bilhões de reais, mas as obrigações de até um ano somam 2,4 bilhões. Então ela tem uma cobertura de caixa de só 0,8 vezes. Então esse descompasso de curto prazo, né, indica a necessidade de uma utilização parcial do fluxo operacional ou de operações de rolagem de dívida, né, para conseguir cumprir integralmente esses compromissos de curto prazo. Então a gente pode observar que o perfil de amortização da Camil ele é curto, né, ele é concentrado até 2027, com dependência de refinanciamento e geração de caixa operacional para ela conseguir se manter, né, o equilíbrio da sua liquidez aí. A posição de caixa líquido oferece margem para absorver parte dos vencimentos de 12 meses, mas não elimina a exposição a risco de rolagem de dívida. Então, o alongamento do passivo, né, e o fortalecimento da conversão do EBITDA em caixa são fatores importantes, determinantes para reduzir a pressão sobre a liquidez e para sustentar o crédito corporativo da empresa da maneira como ele está avaliado hoje. Agora sim fizemos uma análise legal sobre a situação financeira da empresa, observando aí algumas características da oferta também, né, prazo, remuneração e etc. É um setor que demanda atenção, né? A demanda doméstica mostrou uma certa resiliência, mas os repasses de preço têm sido menores diante de um consumidor mais sensível ao preço, da recomposição dos estoques no varejo. Então é um cenário, um setor como um todo para a empresa que demanda um certo cuidado para você como investidor. Mas claro que você está pensando também não só nesse cenário como um todo, mas quer saber, será que os spreads, será que o quanto a oferta está te remunerando, será que isso tudo pondera todos os riscos, compensam todos os riscos envolvidos nessa emissão, nessa empresa, no setor? Bom, é isso que a gente vai falar e analisar no nosso próximo vídeo. Até mais!